Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Não Pare de Ler. Eu estou aqui hoje para cumprir uma promessa para vocês, falar um pouco sobre o livro O Tartufo ou O Impostor de Molière, ok? Molière, que era um dramaturgo francês, Jean-Baptiste Poquelin era o seu nome. Ele viveu entre 1622 e 1673, século XVII, na França, e era um filho de um tapeceiro do rei. Essa função passaria para ele por herança, mas ele, após assistir uma peça de teatro, se encantou pelo teatro e abriu mão do cargo de tapeceiro do rei. Tapeceiro do rei era aquele que cuidava dos aposentos reais da cama do rei, era uma espécie de camareiro, mas ele abriu mão disso pela sua paixão a escrever peças teatrais, a dramaturgia, a encenação, e foi encenando uma de suas peças, O Doente Imaginário, que ele faleceu no palco, passou mal no palco, vindo a falecer horas depois, né, de encenar essa peça. E escreveu várias peças, dentre as quais essa que está aqui em minhas mãos, O Tartufo ou O Impostor, né? É preciso entender o contexto histórico, é preciso entender um pouco sobre o que era a França do século XVII, para que nós venhamos a ter proveito nessa leitura. E aí eu faço uma pergunta: para que ler um livro se não for para entendê-lo? Né? Toco aqui num ponto que já citei em vídeos passados, do analfabetismo funcional. Ler por ler não é grande coisa. Você tem que ler para entender. Então, para que nós venhamos a entender o que Molière, Jean-Baptiste Poquelin, que depois que se encantou pelo teatro, assumiu o pseudônimo de Molière, quis dizer com esta peça, nós temos que entender o contexto histórico da França do século XVII. A França era o país da vez, era o país mais famoso, o país mais rico, o país mais influente da Europa naquele século, né? A França teve vários reis, porque vivia ali nesse período o absolutismo, que era a doutrina política de concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, de um soberano, de um rei. O absolutismo defendido por vários nomes, dentre os quais Jacques Bossuet, que defendia no seu livro La politique tirée de l'écriture sainte, perdoa o francês, mas a política da escritura sagrada defendia o poder divino sobre o rei. Quer dizer, o rei governava investido por um poder divino. E isso garantia toda a autoridade ao rei sobre os nobres e sobre aquela classe que surgia há pouco tempo depois, né, da Idade Média ali, findando, os burgueses. E Molière, muito atento ao seu contexto social, ao seu contexto político, ao seu contexto econômico também, porque a França vivia ali no mercantilismo, que era a prática econômica de busca, de concentração de metais preciosos para a fabricação de moedas, ou seja, o metalismo, né, que tinha ali entre as suas práticas, as suas políticas, a intervenção do Estado no comércio, a balança comercial favorável para enriquecer a nação, que era a busca de exportar mais, né, e importar menos, as tarifas, altas taxas alfandegárias para se comprar, né, a intervenção de busca de novos mercados consumidores, de novas colônias em que os metais preciosos pudessem ser extraídos. Inclusive houve uma tentativa francesa aqui no Brasil, né, ali no Maranhão, tanto é que a cidade de São Luís do Maranhão recebeu esse nome em homenagem ao rei de França dessa época, mas logo os franceses foram expulsos. Lá nos Estados Unidos tem Nova Orleans, né, tem Louisiana, que foram cidades que tiveram tentativas de colonização francesa, né, na busca de riquezas, de mercado consumidor, de moedas, né? Então esse era um pouco do contexto
histórico em que Molière escreveu o Tartufo, um contexto em que a França, apesar de ser o país da vez, teve várias guerras contra os Habsburgos da Espanha, contra o Sacro Império Romano, Germânico, perdão, teve guerras internas grandiosíssimas entre católicos e protestantes, né? Então esse era o contexto. A França teve ali naquele período 3 monarcas, Henrique IV, que depois de falecido veio um período ali de condução do governo pela mãe de Luís XIII, né, que foi Maria de Médicis, e depois que Luís XIII faleceu, Luís XIV ainda era criança, sua mãe Ana da Áustria teve ali o período de regência, aí depois foi que o Luís XIV veio a governar e governou o auge do absolutismo francês, ele que era conhecido como o Rei Sol, ele que disse a célebre frase, o Estado sou eu, né? No governo dele, no reinado dele, a França teve ali um grande avanço econômico conduzido pelo seu ministro da economia, Colbert. Teve também nas artes o grande período em que o próprio Molière estava inserido junto com outros dramaturgos, o Racine, o Corneille. Então a França vivia isso. E Molière, atento, resolveu fazer uma crítica, resolveu fazer uma comédia. O Tartufo é uma comédia, uma peça em 5 atos, que criticava ou que tentava, como ele mesmo diz, numa das suas pedidos de defesa do rei à sua peça, ele fala que tentava ali corrigir vícios. Ele entendia o teatro como uma oportunidade de corrigir os vícios. Eu quero até ler aqui um trecho do texto que ele escreve ao rei, e ele fala assim, entre aspas: se a utilidade da comédia é corrigir os vícios dos homens, não vejo por que razão se devam fazer exceções. No Estado, o vício de que trato tem consequências bem mais perigosas que a de todos os outros, e vimos que o teatro tem grande força de correção. Então ele via que ridicularizando aquilo que ele achava de errado, nesse caso a postura dos religiosos, ele fizesse uma sátira, uma comédia através do teatro, ele estaria contribuindo, corrigindo esse comportamento. Teatro que naquela época era proibido de tocar em temas religiosos, mas ele mesmo assim fez uma peça, fez ali um trabalho de tentar trazer só o lado negativo da religião ou dos religiosos, dos hipócritas, como ele fala, para mostrar a influência negativa que ele poderia causar na sociedade, que esses hipócritas poderiam causar na sociedade e até mesmo no reinado de Luís XIV. Não é? Então a peça é feita em 5 atos, tem ali o Orgon, que é o chefe de uma família burguesa, que adota, né, que da guarida a Tartufo, que era um falso beato, com um discurso de piedade, um discurso de religiosidade, um discurso de ser uma pessoa de Deus, entre aspas, mas através dessa farsa, através dessa postura enganosa, ele espoliou ali, tomou os bens de Orgon, deixou Orgon ali quase sem nada e sob o risco de ser despejado da sua própria casa, porque Orgon passou tudo para o nome de Tartufo através daquela aparência de santidade, daquela aparência de piedade que Tartufo demonstrava. Tartufo que até recebeu a promessa de Orgon de ser dada a ele a mão de sua filha Mariana para Tartufo, porque Orgon via nele um homem de bem, né? E Mariana, que já tinha sido até prometida a outro jovem, a outro homem, que era Valério, e o seu pai queria, né, mudar a sua palavra e ceder a mão dela
a Tartufo. E Tartufo não estava muito interessado, na verdade Tartufo estava de olho na mulher de Orgon, né? Então era uma figura assim tão, entre aspas, santa, que ele, além de tomar os bens, querer tomar os bens, e tomou os bens de Orgon, tinha ali desejo por sua mulher Eumira. E toda a família, o restante da família, a não ser Orgon e a mãe dele, Pernele, todos viam a má fé, o engano, o discurso divino de Tartufo, um homem sempre buscando acusar todos de pecado, um homem sempre buscando falar sobre o que era a vontade de Deus, sobre como Deus queria que aquela casa fosse governada, e ele foi ganhando espaço, né? Então nós temos que ler essa peça buscando essas referências principais. O que é que Tartufo representa? O que é que Orgon e Pernele, sua mãe, que tinha uma fé cega a Tartufo, para admirar Tartufo, para aceitar tudo que Tartufo falasse, o que é que o restante da família que via essa jogada de Tartufo, o que tudo isso representa na peça, o que representa hoje, na minha vida, na sua vida, na nossa sociedade. Será que existem, e você precisa fazer perguntas se você quiser contextualizar aquilo que você lê para ter um despertamento crítico, de senso crítico. O que é que Tartufo representa na nossa sociedade hoje? O que é que Orgon e Pernele representam na nossa sociedade hoje? Aquelas outras pessoas que viam as artimanhas de Tartufo, a Eumira, seu irmão Cleante, seu filho Damis, a sua empregada Dorina, essas pessoas que viam que Tartufo não era a flor que se cheirasse, apesar do seu discurso religioso, apesar do seu discurso de fé, apesar das suas roupas tão singelas, apesar da sua aparência tão santificada, mas a sua má intenção, as suas artimanhas. O que é que isso representa? Para onde nós temos que levar isso, contextualizar isso, né, na nossa vida? Como um livro como esse pode contribuir para o nosso despertamento cognitivo, para o nosso despertamento crítico? É um livro do século XVII, talvez alguém possa dizer assim, é um livro velho, mas o tema é bastante atual. Eu te desafio a você tentar contextualizar isso, uma sociedade onde esses valores morais, religiosos, são mais fortes do que a razão. Isso pode trazer algum tipo de consequência, e essa consequência ela é benéfica ou é maléfica? O que isso quer dizer? O que quer dizer o Tartufo? O Tartufo que virou até mesmo uma espécie de adjetivo. Quando alguém age com tartufice, é um enganador, é um charlatão, porque o Tartufo era isso. Será que existem Tartufos hoje? Será que nós conseguimos enxergar tartufices na nossa sociedade hoje? Será necessário que nós venhamos a fazer como a família de Orgon, que criou toda ali uma situação para que Orgon pudesse ver a má-fé de Tartufo? Porque enquanto as pessoas falavam, Orgon e Pernele, sua mãe, não admitiam isso. Mas depois que colocaram Orgon debaixo da mesa para que ele ouvisse Tartufo e visse Tartufo tentar seduzir a sua esposa, aí lhe caiu a ficha. E mesmo assim, quando ele, revoltado, tentou fazer alguma coisa, lembrou-se e viu que já tinha passado todos os seus bens para Tartufo, estava sendo despejado da sua casa, e aí um oficial de justiça que acompanhava Tartufo para tirar Orgon e sua família da sua casa, prende Tartufo, porque o rei, olha a referência, o rei, a autoridade máxima, tinha discernimento para entender que Tartufo era um covarde, era um demagogo religioso, que Tartufo era alguém que já tinha feito alguma coisa ruim e precisava ser punido, e não Orgon com sua família. Então, ler
para abstrair alguma coisa contextualizada para a nossa sociedade hoje. Bem, pessoal, eu quero ficar por aqui, já ficou bastante extenso, eu te desafio a ler, né, O Tartufo de Mulher, é um livro fantástico, um livro maravilhoso, e no próximo vídeo eu já quero apresentar para vocês o próximo livro, que eu quero trazer aqui algum comentário. Eu quero te convidar a você clicar no canal ali, se inscrever, dar o seu like, seu joinha, ok? Se quiser nos seguir, seja bem-vindo. Indique se você gostou desse vídeo para outra pessoa, para que a gente possa crescer junto, despertar, potencializar a nossa cognição através dessas dicas, dessas pequenas resenhas, ok? Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Esteja conosco. É isso aí. Tchau.